Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é que pode quebrar o jejum socialista de 20 anos sem Belém? Eu sou livre, não dependo de ninguém, não me fixam prazos, nem eu tenho prazos. É em função daquilo que eu entendo em cada momento e quando formar essa convicção, eu transmitirei aos portugueses aquilo que é a minha decisão. António José Seguro não diz aos portugueses nem que sim, nem que não. António Vitorino é uma possibilidade. Augusto Santos Silva não se candidata contra Vitorino, mas também não descarta ir a eleições. As eleições presidenciais são daqui a um ano, precisamente 20 anos depois do último socialista ter desocupado o Palácio de Belém. Que contas fazem no PS? Que socialista tem mais hipóteses de ser Presidente da República? Vou falar com Rita Tavares, jornalista de política e grande repórter do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quarta-feira, 29 de janeiro. Bem-vinda, Rita. Olá, Teresa. Rita, já andamos há algum tempo a falar de presidenciais, mas a verdade é que PS e PSD ainda não anunciaram quem vão apoiar. Tu costumas acompanhar o Partido Socialista. Como é que está a decorrer esta discussão entre os socialistas? Olha, como tem sido tradição nos últimos 20 anos de presidenciais, em que o PS não tem tido um candidato único da sua área, acabando por se envolver em campanhas sempre muito fratricidas, portanto está a ser uma discussão acesa. A pior dessas lutas neste período de tempo terá sido a de Mário Soares Manuel Alegre, em 2006, e estas lutas resultaram sempre num péssimo resultado para o campo político socialista. Desta vez já se sabe que uma segunda volta nas presidenciais é bem provável, é pelo menos a ideia, e é disso de que se fala no PS, quando se olha para a direita e se vêem vários candidatos, e ainda uma carta fora de todos os baralhos, que é o Almirante Gouveia Melo. Uma nova divisão perante este cenário, uma nova divisão na área socialista, pode colocar em risco a possibilidade de o candidato apoiado pelo partido vir sequer a estar nessa segunda volta. Por isso joga-se muito e por isso o aperto nesta altura, e sobretudo quando não há um candidato óbvio, é imenso. E prova disso foi que, se há 2 meses Pedro Nuno Santos dizia que havia muito tempo para se pensar neste assunto e que este era o tempo dos candidatos ou dos possíveis candidatos se pronunciarem, agora tudo se precipitou. E o que é que causou essa precipitação? Houve o ex-líder do Partido Socialista, António José Seguro, que surgiu em campo e pareceu algo até apressado em montar uma candidatura presidencial, que ainda não oficializou, mas não sendo ele o presidenciável preferido da atual direção do PS, encontrou-se aqui uma forma de fazer avançar outros nomes que têm mostrado disponibilidade, como o caso de António Vitorino. E de que forma é que isto se fez? Marcou-se uma comissão nacional, o órgão máximo entre congressos, que normalmente decide sobre assuntos de peso, como, por exemplo, o apoio do partido a uma candidatura presidencial. Já aconteceu no passado, quando, por exemplo, o PS decidiu apoiar Mário Soares. Essa marcação ficou feita já para o dia 8 de fevereiro, portanto daqui por 15 dias, e para falar sobre presidenciais, haja ou não candidatos no terreno. O que estava muito longe, de repente, tornou-se muito perto. A reunião da Comissão Nacional, que está marcada para daqui a 15 dias, põe então de parte outras vias que tinham sido sugeridas até agora, como eleições primárias ou um referendo entre os socialistas? Sim, isso parece ter ficado automaticamente excluído quando esta segunda-feira à noite, numa entrevista à CNN Portugal, o presidente do partido, Carlos César, veio dizer que o PS iria decidir na Comissão Nacional e argumentou que primárias ou o referendo não são para escolher um candidato que se pretende que seja suprapartidário e, portanto, sem uma ligação direta a um partido e seja uma figura que valha por si mesma.
O Observador lançou, há cerca de um mês, uma slot machine com os putativos candidatos a Presidente da República. Nessa altura ainda se falavam em 4 nomes na área socialista: Augusto Santos Silva, Mário Centeno, António José Seguro e António Vitorino. Entre estes, apenas Mário Centeno já anunciou que não se vai candidatar. É verdade, mas ainda ficam 3 em jogo, sendo que um deles, Augusto Santos Silva, já fez saber que só avançará se António Vitorino não o fizer. O quadro é este: Seguro continua em jogo e diz não estar condicionado por ninguém, o que faz antever que possa manter-se na corrida mesmo contra António Vitorino. Já Augusto Santos Silva só avança se Vitorino não avançar, e explicou isso mesmo na sexta-feira passada numa entrevista que deu à RTP2. E que candidato socialista tem tido melhor resultado nas sondagens? Até agora, o preferido era Mário Centeno, mas ele já está fora da corrida. A última sondagem que temos foi a da Pitagórica, no início deste mês, e mostrava que Mário Centeno era, de facto, o melhor colocado a esta distância, porque estamos a um ano das eleições presidenciais. Quanto a António Vitorino e António José Seguro, percebeu-se nesse estudo que Vitorino mostrava ter um comportamento um pouco acima do de Seguro, mas também não muito animador. Já voltamos à conversa com a jornalista do Observador, Rita Tavares. Na segunda parte, olhamos para os trunfos de António José Seguro e António Vitorino. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com a jornalista de política do Observador, Rita Tavares. Rita, entre António José Seguro e António Vitorino, o que é que consegues perceber dos apoios a cada um destes candidatos dentro do Partido Socialista? O que se vai conseguindo perceber é que a cúpula do partido prefere António Vitorino, e isso já nem se disfarça. Na semana passada, numa entrevista ao Expresso, Pedro Nuno Santos, o líder do partido, falou num perfil com experiência internacional, e quando os nomes de que se fala são o de António José Seguro e o de António Vitorino, que foi comissário europeu e diretor da Organização Internacional para as Migrações até há bem pouco tempo, desconfia-se que Pedro Nuno Santos não esteja propriamente a apontar os poucos mais de 2 anos de experiência de Seguro como eurodeputado, que é de resto a única experiência internacional, digamos assim, que o outro nome presidenciável na área socialista tem. Já Carlos César, em entrevista à CNN, esta segunda-feira, também foi muito claro no detalhe com que descreveu os cargos internacionais ocupados por António Vitorino e também, muito em particular, a experiência na área da defesa, descrevendo isso como um dos trunfos no perfil que disse que era preciso acautelar para o futuro Presidente da República. Curiosamente, ninguém fala do facto de António José Seguro ser um ex-líder do PS, o que se valoriza sempre nestas andanças. Agora é varrido para debaixo do tapete, mas isso também terá o seu valor, já que fez com que Seguro, naqueles anos em que foi a oposição interna a José Sócrates, fizesse muito o trabalho de bases no partido e tem muitos amigos no PS, e amigos esses que estará naturalmente a acionar nesta altura. Olhando agora para as possibilidades de António José Seguro, será coincidência que o antigo secretário-geral tenha voltado a aparecer recentemente como comentador televisivo, esteve no programa do Ricardo Araújo Pereira?
Isto depois de mais de 10 anos em silêncio, depois de ter sido derrotado por António Costa nas primárias de setembro de 2014. Sim, isso é assumido neste caminho de ponderação de António José Seguro. Ele esteve ausente da cena pública durante 10 anos, os últimos 10 anos, desde que António Costa o apiou da liderança do PS numas primárias, que ficaram na história do partido em 2014, precisava de se recolocar nesse mesmo espaço público e até apresentar-se provavelmente às gerações mais novas que não terão esse conhecimento mais profundo de quem é António José Seguro. Aliás, no seu círculo de apoiantes fala-se mesmo na necessidade de António José Seguro estar neste espaço televisivo e que deveria até atrasar a oficialização de uma candidatura presidencial para o aproveitar o mais tempo possível, porque ainda precisa desse palco nesta fase. E António Vitorino? Também não é a primeira vez que ele é falado como possível candidato para o Palácio de Belém. Será desta? Ele tem um perfil muito diferente do de Seguro, como já descreveste também. Descreveu e descreveram os dirigentes do Partido Socialista. Aliás, descrevi através da palavra deles, que é para não parecer aqui que estou eu a fazer essa distinção, mas a verdade é que António Vitorino, no país político, ficou conhecido como Dona Constança a partir do dia em que ele mesmo foi buscar o dito popular para se excluir de um qualquer cargo político para o qual o iam apontando. Faz-me lembrar que a minha avó dizia: não há festa nem festança que não venha a Dona Constança. Foram sempre muitos os cargos que foram colocando à frente de António Vitorino nesse caminho, depois de ter saído do governo em 1997, quando foi descoberto que não tinha pago um imposto na compra de um monte em Almodóvar, a famosa Cisa. Nos anos seguintes foi sempre colocado para esses vários cargos, para líder do PS, por exemplo, mais do que uma vez, várias vezes apontado como ministro, sempre recusando, mais recentemente apontado também como cabeça de lista ao Parlamento Europeu, e chegou até a estar nas últimas legislativas num comício ao lado de Pedro Nuno Santos, coisa rara desde os anos 90, e isso levantou suspeitas de estar a querer regressar à política. E ultimamente no seu círculo mais próximo tem-se garantido que há muito que não se via a Dona Constança tão interessada numa festança política como esta das presidenciais. E Pedro Nuno Santos, o que é que tem dito o líder do PS sobre as presidenciais? Neste muito pouco tempo em que a coisa se precipitou, tem andado um pouco às voltas. Começou por dizer que não era o tempo, depois foi ele mesmo que juntou António José Seguro à lista de presidenciáveis da área socialista, porque sabia que o ex-líder já andava no terreno a mexer-se. Depois travou de novo a conversa sobre Belém no partido, porque tinha um potencial de divisão muito grande, e isso percebeu-se logo, mas o assunto é muito sensível para um partido que está há tanto tempo em jejum presidencial e a um ano de eleições acabou por acelerar o calendário. Primeiro disse que era preciso que os interessados no cargo se posicionassem, falou com todos os nomes de que se estavam a falar, António Vitorino, António José Seguro, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Augusto Santos Silva, e agora surge com esta Comissão Nacional, marcada para 8 de fevereiro, para decidir sobre o que estiver em cima da mesa na altura, haja ou não candidatos, o PS vai debater as presidenciais nesse dia. Rita, o PSD também ainda não anunciou o seu candidato à presidência da República, fala-se em Marcos Mendes, mas as sondagens têm dado até agora como possível vencedor a alguém que não sabemos bem em que quadrante político situar, Gouveia e Melo. Tens ideia de como é que os socialistas olham para esta candidatura? Olham tentando posicioná-lo já num quadrante político, precisamente isso. Pelas declarações que vamos ouvindo, o que parecem estar a querer fazer é não diabolizar Gouveia Melo pela questão de ser um militar que está a concorrer a Belém, mas antes focar-se numa colagem do Almirante a uma direita desconhecida. Carlos César, por exemplo, falou numa direita anónima que desconsidera alguns dos vetores essenciais da democracia. Isto é claramente tentar radicalizar a candidatura do Almirante Gouveia Melo e colá-lo de alguma forma à extrema-direita. Ainda muita água há de correr sobre este assunto. Até quando é que os candidatos têm de apresentar a candidatura a Belém? A Constituição dita que as candidaturas a Presidente da República devem ser apresentadas até 30 dias antes da data marcada para a eleição. Ou seja, se forem as eleições no final de janeiro,
só têm de ser entregues listas junto ao Tribunal Constitucional, algures em dezembro. Do ano anterior, portanto, em dezembro deste ano, 2025. A apresentação dos candidatos pode, no entanto, ser feita a qualquer momento e aqui cada um tem feito como entende ser melhor para os seus objetivos. Para as presidenciais de 1996, por exemplo, Jorge Sampaio anunciou logo em fevereiro de 95, quase um ano antes. Isto foi também um pouco para jogar por antecipação e no efeito surpresa dentro do Partido Socialista, nem dar hipótese para divisão, e ele era também presidente da Câmara de Lisboa na altura e havia essa reorganização também a fazer. Mas, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato presidencial mais esperado de sempre, na medida em que toda a gente sabia que era da sua vontade seguir para Belém, avançou só em outubro de 2015, bem mais em cima da eleição, que foi em janeiro de 2016. É uma gestão de calendário onde pesam, como se viu e continua a haver, inúmeros e sensíveis fatores. Obrigada, Rita. Obrigada, Teresa. Rita Tavares é jornalista da secção de política e grande repórter do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos declarações de António José Seguro à CNN Portugal e de António Vitorino, reproduzidas na SIC Notícias. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.